Muito bom dia, ouvintes da Rádio Jovem Pan News de Jaboticabal. Está entrando no ar mais um programa no Campo das Ideias ao vivo. Hoje, menos chuva, o tempo está relativamente nublado e vamos aguardar aí o que São Pedro nos reserva. E nessa manhã, bem bonita, com céu muito bonito, depois de uma semana de muita chuva, nós vamos receber no programa No Campo das Ideias 3 entrevistados no dia de hoje. O professor Júlio Belingieri, ele que é economista, mestre e doutor em economia. Também vamos receber o Rodrigo Moura, que é gerente do Grupo Maran, e o doutor Fábio Barato, ginecologista. Então nós vamos ter aí 2 blocos, o primeiro bloco com 2 economistas e o segundo bloco com o Dr. Fábio Barato, ginecologista. Será um programa imperdível e você pode participar mandando sua pergunta para o 3203-7333 ou também pelo WhatsApp 993238675. Estará comigo André Felipe na companhia e nos estúdios aqui também para interagir com os nossos convidados. Muito bom dia, André Felipe. Muito bom dia a todos os ouvintes. Felizmente, para a alegria de muitos, a chuva deu uma trégua agora, né? Estamos enfrentando um probleminha com água. Algumas casas, inclusive a minha, estão sem abastecimento por conta da chuva, mas graças a Deus veio para compensar a seca que passamos, né? Um tempo atrás. Nos últimos 2 anos, né? E estava preocupante realmente. O Cantareira já está positivo, né? Então isso é muito bom, mas a população estava querendo uma trégua e São Pedro deu uma trégua, né? Com certeza. Estamos apresentando No Campo das Ideias, com André Maria e participação de André Felipe. Oferecimento Unimed Jaboticabal, TNY Esportes, Pé de Batata, Proprática, Wizard, Geração 5 Comunicação Visual e Atual Design Imóveis Planejados. Jovem Pan News. Em 2016, um novo tempo para a cardiologia. O Hospital e Maternidade Santa Isabel firmou contrato para oferecer um novo serviço de hemodinâmica com cateterismo cardíaco e angioplastia, atendendo pacientes de Jaboticabal e região. O novo serviço será iniciado em 2016. Um novo recurso de alta complexidade, que significa mais segurança e vida. Hospital e Maternidade Santa Isabel. 110 anos dedicados ao atendimento à sua saúde. TNY Esportes. Diretor Tony Montalvão. Gerenciamento de jogadores de futebol a partir dos 13 anos de idade. Gestão de times de futebol e assessoria esportiva. Parceria recentemente fechada com o ex-jogador Miller, em que será instalada em Jaboticabal uma franquia da M7. A TNY Esportes tem amplo conhecimento de mercado, influência e contatos no Brasil e exterior. TNY Esportes. Rua Barão do Rio Branco, 858, Sala 505, Jaboticabal. Telefone 3202-9394. Pé de Batata. A melhor batata recheada de Jaboticabal e região. São mais de 45 tipos de recheios. E você também pode escolher se quer batata normal ou batata doce. E tem muito mais. Espaguete, nhoque, panquecas doces e salgadas, caldos quentes e sobremesas caseiras. Pé de Batata. Uma gostosura de recheio. Disque entrega 3202-7409. Aberto todos os dias a partir das 19 horas. Na Avenida 7 de Setembro, 215. Prática Serviços. Empresa especializada em terceirização de serviços residenciais e empresariais. Portaria, doméstica, limpeza e conservação, motorista particular, jardinagem, serviços de apoio, serviço temporário. Profissionais especializados, garantindo qualidade e resultado. Proprática, buscando excelência em prestação de serviços. Rua Carlos Berchieri, 400, Jaboticabal. Telefone 3203-7979. Hello, my name is Pedro. Eu tô aprendendo cada vez mais inglês com a Wizard. O Pedro e milhares de brasileiros e brasileirinhos estão aprendendo a falar inglês. Agora é a sua vez. Wizard, por uma nação bilíngue. Matrículas abertas na Wizard de Jaboticabal. Cursos de inglês, espanhol, francês, italiano, japonês, chinês e português para estrangeiros. Professores aprovados pelo TOEIC. Wizard, por uma nação bilíngue. Na Rui Barbosa, 134. Telefone 3202-4772. Comunicação visual é com a Geração 5.
Impressão digital em grandes formatos. Fachadas, painéis em ACM, faixas, banners, outdoors, envelopamento de frota, estruturas metálicas, letras caixa, adesivos, brindes e placas em geral. Tudo em até 12 vezes no cartão. Geração 5. Porque uma boa impressão faz toda a diferença. Rua Professor Antônio Roete, 436, Nova Jaboticabal. Telefone 3202-2065. Atual Design. Móveis planejados de alto padrão. Matéria-prima de qualidade. Design alinhado às tendências mundiais e perfeição nos mínimos detalhes. Para todos os tipos de ambientes, a equipe da Atual Design tem sempre uma solução e um projeto inovador e personalizado. Salas, cozinhas, banheiros, dormitórios, áreas de serviço, áreas de lazer e também ambientes empresariais. Atual Design Móveis Planejados. Rua Artílio Artoni, 201, em Jaboticabal. Telefone 3204-1122. No Campo das Ideias. No Campo das Ideias. Muito bom dia, ouvintes. Estamos ao vivo no programa No Campo das Ideias, recebendo nessa manhã os economistas Júlio Belingieri e Rodrigo Moura. O Júlio Belingieri, que é professor universitário na Faculdade de São Luís, coordenador do curso de Ciências Contábeis na FAFIB, é empresário também do ramo de seguros, né? E dá palestras, ele é multi, é mestre e doutor em economia. Não é isso, Júlio? Muito bom dia. Olá, André, bom dia a todos também. É uma satisfação estar aqui com você mais uma vez. Com certeza. E o Rodrigo Moura, que também é economista e tem MBA em Gestão Estratégica, e o Rodrigo Moura, que é gerente do Grupo Maran, que muito orgulha a nossa cidade de Jaboticabal e toda a região, até porque não está presente só em Jaboticabal, também está presente em Bebedouro, Barretos e Catanduva. Né? Barretos e Catanduva. Bebedouro ainda não. Mas eu estou profetizando já, viu? Não é isso? Eu queria falar com vocês, Júlio e Rodrigo, antes da gente entrar especificamente na pauta. Eu também sou economista, então hoje tem um trio de economistas aqui. Eu me lembro que quando eu fiz economia foi no momento em que nós tivemos o Plano Real, que eu fiz economia de 91 a 95. E lembro que eu peguei as duas fases, assim, bastante interessante, porque aquele momento de hiperinflação, né, na primeira fase do governo do Collor, que teve congelamento congelamento foi no Sarney. Teve o bloqueio do dinheiro, que ninguém esquece disso, né? Exatamente. Então teve a inflação muito alta e depois vem o Plano Real para estabilizar a economia. E aí depois a gente tem uma relativa, vamos assim dizer, tranquilidade econômica, né? Enfim, o país foi caminhando. E agora, de uns 2, 3 anos para cá, toma corpo uma turbulência econômica na esfera federal, estadual e municipal. Vamos ver se você tem a mesma sensação minha como economista. Fica mais desafiador ser economista nesse momento, embora a gente não queira que perdure, né? Fica mais desafiador e a gente nunca foi tão chamado para dar entrevistas, né? Como agora, né? Geralmente, né? Verdade, né? Porque a economia fica o assunto praticamente do momento, né? Como era naqueles tempos que você falou agora. Com alta inflação, né? Com desemprego elevado, né? Eu falo, Júlio, que na estabilidade você... não é que o economista perde importância, mas ele passa a ser utilizado em outras frentes. Então, parece que tudo vai caminhando bem, ninguém lembra do economista. Aí, a hora que bate a crise, aí todo mundo lembra que existe economista. E interessante que até uma emissora regional, aqui da nossa região de Ribeirão Preto, ela contratou recentemente um economista, que ele está com uma participação diária para poder estar repercutindo os assuntos. Então você vê como que acaba valorizando o passo dos economistas. Né? E só fazer uma piadinha rápida, né, para não perder o costume. O economista tem fama de ter alguém que tem várias opiniões diferentes, né? Nunca há consenso entre os economistas, né? Cada um fala uma coisa, tal, tem as várias visões da economia, né? Nós estamos aqui em 3 economistas, então nós vamos ter aqui 4 opiniões diferentes sobre as coisas, né? Com certeza. Aliás, o economista adora fazer previsão, né, Rodrigo? Ele adora fazer previsões. E é o que o Júlio falou, assim, normalmente as previsões, elas nunca dão muito certo, né Júlio? E cada um tem uma posição, né? Cada um tem uma perspectiva. Acho que é isso que torna dinâmica a profissão. Isso é bem verdade, André. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite ao André Felipe, desejar um bom dia, um ótimo dia ensolarado aqui para nós, jabuticabalenses, né? E o economista é exatamente isso. Ele faz previsões e
gosta muito de estabelecer futuros, né? Digamos assim, prognosticar o futuro. E, na verdade, nem sempre bate, porque as coisas mudam o fluxo da economia de uma forma muito dinâmica. Então, quer dizer, não adianta fazer uma previsão se você não acompanhar essa evolução. Então, basicamente, essa é uma verdade mesmo. Na realidade, eu fiquei um pouco decepcionado, né? Porque eu comecei a acompanhar essas questões de economia em 2012, né? Então, as perspectivas para o Brasil, assim, previsões que em 2016 ultrapassaria a França como quinta economia do mundo, crescimento do petróleo após o descobrimento do pré-sal. Então, foi um período, 2011, 2012, que o Brasil ainda estava vivendo, assim, aquele boom. Então, o Brasil era a bola da vez, era, assim, não sei se dá para comparar não dá para comparar com a China, mas no exterior o Brasil tinha uma fama muito boa na economia e era um país que estava se destacando. Tinha ultrapassado o Reino Unido como sexta economia do mundo. A Petrobras vendia ações a preços altíssimos, era uma empresa extremamente valorizada, uma das 50 maiores do mundo, e depois a gente vê que nada disso se concretizou, né? Por conta de que naquela época eram essas previsões, mas depois essas previsões não valeram de nada porque outros fenômenos ocorreram, né? Me parece que dentro dos BRICS, por exemplo, a única previsão que prevaleceu foi a da Índia, né? A Índia mantém um crescimento de 7,5% do PIB, inclusive a Índia é a única ameaça de rebaixar o Brasil no ranking das economias, porque a Rússia está com uma recessão de 5%, né? E a Itália ainda está com uma taxa de desemprego alarmante. Então, isso também entra nisso que vocês estão falando, né? Da questão nenhuma previsão é certa. Com certeza. Ô Júlio, trazendo um pouquinho para o contexto local, né? Porque antes da gente entrar num contexto mais nacional, como é que você vê a realidade de Jaboticabal? Eu não sei se você acompanhou a entrevista que nós fizemos na semana passada com o prefeito Raul Gírio. E assim, nós estamos vivendo um momento bastante delicado no país. Eu não gosto muito da palavra crise, mas não tem como fugir dela. Tá aí, os números estão mostrando, desemprego aumentando, o dólar altíssimo, né? O Brasil com uma recessão incrível. E a gente vê que o reflexo disso não é só uma questão macro, nacional, mas é uma questão local. Eu queria que você trabalhasse um pouquinho, e depois eu vou estar repercutindo isso com o Rodrigo também, porque como ele está no comércio e respira bem isso, o que ele tem sentido isso no comércio? Mas eu queria uma perspectiva sua, esse cenário do país, quer dizer, dólar alto, recessão, desemprego em elevação, falta de credibilidade do consumidor, do cidadão. Por outro lado, nós temos o nosso município que está com endividamento astronômico, elevadíssimo, com muitos problemas, com incapacidade de investimento. Como é que você vê todo esse cenário à luz do próprio empresário que é o gerador de emprego? Sim, André, uma pergunta interessante. Inclusive, os municípios, né, as cidades, elas não estão em ilhas, né, elas não são isoladas do resto do país. Então, tudo que acontece no país, né, a crise, o dólar alto, a inflação, desemprego elevado, falta de investimentos, falta de confiança, tudo isso repercute, obviamente, nos municípios, nas cidades, né? Então, é difícil ter uma cidade hoje no Brasil, fora alguns investimentos extraordinários de grandes empresas ou algum boom de algum setor específico. É muito difícil você ver no Brasil hoje cidades crescendo, bombando, né? Eu tenho até uma irmã que mora em Palmas, né, em Tocantins, que em tese, né, teoricamente, seria uma cidade super progressista, em expansão, capital de estado, novo, está numa crise violenta lá também. Tá? Então, só para te dar um exemplo. Então, o Jaboticabal não foge à regra. Eu diria, basicamente, André, há dois grandes impactos nas cidades, em Jaboticabal especificamente. Na questão da arrecadação, né, porque quando cai a economia como um todo, cai também a arrecadação federal, estadual e municipal. Né? E aos repasses do governo federal, do Fundo de Participação dos municípios para as cidades, e há o repasse também dos impostos estaduais, que é o ICMS e IPVA, que vem para o município, uma parte deles. Quando cai a economia, cai a arrecadação também. Aí a cidade também passa a ter problemas também para investimento e para custeio. Então isso é inevitável. Por mais que o prefeito seja
mágico ou bom, não tem como fazer mágica com isso, vamos dizer assim. Tá? Então, até tem comparações, não querendo quebrar seu raciocínio, até tem comparações do atual gestor em relação ao anterior, que você tinha o boom do PAC 1, PAC 2 e tudo mais, e que a incapacidade de trazer obras, né? Quer dizer, eu acho que eu não vou entrar aqui no mérito de mais articulação política ou menos de um ou do outro, mas a gente precisa ter um olhar um pouco mais macro na hora de fazer um julgamento também. Sim, são assuntos diferentes. Uma coisa é o que eu falei agora da arrecadação, que os prefeitos estão em dificuldade, isso é um fato. A outra coisa que não sei se vem ao caso agora, é aí sim a questão política ou da falta de liderança local para alguns tipos de coisas. Tá? Você vê cidades da região que nem tem o partido nem é alinhado ao governo, nada, que tem muitos investimentos maiores, até mesmo públicos. E aqui não. Tá, isso é outra questão. Talvez uma falta de liderança, alguma coisa que está faltando aqui. Mas se reduzem os impostos municipais, estaduais e federais, não acaba diminuindo a capacidade do Estado e do federal no repasse das verbas? Não, isso com certeza, com certeza. É que esses investimentos que eu falei agora em outras cidades, eles são um pouco mais antigos, né? Então foram anunciados em 2009, 2010, 2011, quando ainda havia uma expectativa grande de crescimento. Agora eu não sei como que vai ser lá nessas cidades, né? Se vai continuar tendo esses investimentos, se não vai parar a obra, por exemplo. Tá? E o empresário, Júlio, ele como é que ele se situa nesse contexto todo? Porque é aquela incerteza, não quer gerar emprego, não quer ampliar o negócio, não quer diversificar, com medo. Então, exatamente isso. Eu estava dizendo no começo, né? Tem dois grandes impactos nas cidades, né? Então, o primeiro foi o impacto da questão tributária de arrecadação, que a prefeitura perde a capacidade de investimento, né, de obras corriqueiras. E o outro impacto, que é o que você falou agora, que é a própria questão na economia local. Né? Porque, assim, uma crise, né, crise entre aspas que você está falando, né, ela é causada basicamente por uma falta de confiança. Tá? Que a gestão Dilma I, né, o primeiro mandato dela, que, digamos, foi um pouco a semente disso, depois a gente pode falar mais sobre isso, e contaminou toda a economia. Então, seja o empresário local, o empresário em nível nacional, uma grande empresa ou média pequena, vai pensar 2 vezes, 10 vezes antes de investir. Antes de colocar a mão no bolso para, eu vou abrir uma filial agora em Bebedouro, por exemplo, né? Falando agora sobre isso. Puxa, será que vai valer a pena? Será que o momento é bom? Será que eu vou ter caixa? Será que eu vou ter, né, demanda? Enfim. Então o cara para tudo, ele espera para ver o que vai acontecer. Mas é incapacidade de investimento ou medo? Medo. Porque as empresas têm bons gestores, tem empresas aí. Eu li hoje na Folha de São Paulo, hoje de manhã, antes de vir para cá, que a rede Walmart vai fechar 60 lojas no Brasil. 60 lojas. Ela tem 330 e pouco, vai fechar 60. Quer dizer, o Walmart é incompetente? Não, eles estão se readequando a uma nova situação. Então, André, para resumir a história, a nossa cidade ela é afetada fortemente por isso. Quer dizer, então o empresário para tudo e espera para o que vai acontecer. Quando ele para tudo, ele não gasta, não contrata, né? E aí vira uma bola de neve. Né? Ô Rodrigo, pegando o gancho disso que o Júlio falou, antes da gente ir para o nosso primeiro intervalo, você que está à frente aí de um grupo que são 9 lojas? São 8 lojas. 8 lojas, né? Entre Jaboticabal e a região. Isso. Como é que você vê, não especificamente o negócio de vocês, não é isso que a gente quer desnudar aqui, mas como é que você vê essa perspectiva que ele falou, e que é bem isso, quer dizer, é mais uma crise de confiança, não diria nem de medo, né, de confiança do que de incapacidade realmente de investimento. Porque você vê que tem uma poupança grande que está guardadinha, só que as pessoas têm medo de investir, não só investir no mercado imobiliário, comprar terreno, casa, apartamento, mas também investir e ampliar os negócios. Como é que você está vendo isso? Na realidade, André, eu acompanho bem o comércio da nossa cidade, eu vejo que existe uma crise de identidade. Nós não sabemos o que nós somos fortes, a verdade é bem essa. E o empresário, de modo geral, ele é refém da própria cidade, porque se nós não sabemos o que nós somos fortes, como é que eu vou fazer um investimento? Então, não tem um apoio, não tem um órgão municipal ou não sendo ligado à política que dê essas informações. Nós vimos aqui alguns exemplos na cidade, em algumas cidades, por exemplo, Sertãozinho é muito forte, porque metalurgia, área de energia. Barretos hoje é forte na área de saúde, em eventos como tem uma vocação. Uma vocação. E Jaboticabal, qual é?
Nós não temos. Eu ouço no meio dos empresários dizer que nós somos fortes em comércio. Mas será que nós somos fortes realmente? Será que nós estamos preparados? Agora, você não acredita, depois até o Júlio pode repercutir isso no próximo intervalo, que quando o empresário ele planeja no momento das vacas gordas, vamos usar um ditado popular, quando chega esse momento de crise, ele está melhor preparado? Eu falo que a gente percebe, o próprio grupo a que você pertence, ele tem bem esse retrato. A gente vê que é um grupo mais sólido, mais pé no chão. Então, quando chega a crise, por mais que venha, pode afetar, mas está mais preparado que outros que não se prepararam no momento em que as vacas estavam gordas. Né? Sim. A crise é bem um denominador de 2 fatores. Ela vai separar 80% daqueles empreendedores ou, digamos assim, empresários, propriamente ditos, que são ruins, e 20% vai se fortalecer ainda mais. Então, ela serve para isso mesmo. Só que, antes de entrar nessa questão do empresário, empreendedor, o que nós vimos é que eles estão realmente com medo de se investir. Por quê? Não tem respaldo, não tem apoio. Eu vou investir no meu comércio, mas que retorno que eu vou ter? Será que eu estou investindo da forma correta? Não tem nenhum dado específico em qual área que Jaboticabal é mais forte. E quais são as áreas mais fracas que se precisa do investimento, de um apoio político, que aí é um conjunto, tem que ser feita uma aliança entre empresários, políticos, pessoas de formadores de opiniões, para se realmente colocar Jaboticabal numa vocação e num rumo de crescimento. É isso que ele falou interessante, André Felipe. Para a gente ir ao primeiro intervalo, depois a gente pode até trabalhar um pouquinho mais esse conceito, mas é verdade, no momento de crise tem que ter a união de todos os atores principais da cidade, vamos pensar aqui num contexto mais local, para a gente poder sobressair dessa crise. Talvez a gente pode repercutir um pouco mais isso, Júlio, no próximo bloco. Você podia explicar um pouquinho a importância das associações de classe, sindicatos, a própria prefeitura, no caso de Jaboticabal, Unesp, as faculdades, quer dizer, uma união desse grupo todo e dialogar para que a gente possa juntos pelo menos melhorar o cenário local. Gostaria de deixar uma pergunta no ar, mais especificamente para o Rodrigo, que é uma pessoa que é atuante no comércio de Jaboticabal, não que o Júlio não seja, mas o Júlio é mais acadêmico, né? Mais uma coisa... Enfim. Sobre o que falta para Jaboticabal nos gestores das empresas do comércio aqui, porque não dá para falar de crise se não falarmos do comércio. Porque os gestores de Jaboticabal, o que está faltando para potencializar o comércio de Jaboticabal? Se falta, não sei, melhor atendimento, os preços, ofertas de produtos. Gostaria de deixar essa pergunta no ar e agora nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos apresentando No Campo das Ideias, com André Maria e participação de André Felipe. Oferecimento TNY Esportes, Unimed Jaboticabal, René Collor, JR Refrigeração, Serwork, Dedê Inseto e Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Jovem Pan News. TNY Esportes. Diretor Tony Montalvão. Gerenciamento de jogadores de futebol a partir dos 13 anos de idade. Gestão de times de futebol e assessoria esportiva. Parceria recentemente fechada com o ex-jogador Miller, em que será instalada em Jaboticabal uma franquia da M7. A TNY Esportes tem amplo conhecimento de mercado, influência e contatos no Brasil e exterior. TNY Esportes. Rua Barão do Rio Branco, 858, Sala 505, Jaboticabal. Telefone 3202-9394. Em 2016, um novo tempo para a cardiologia. O Hospital e Maternidade Santa Isabel firmou contrato para oferecer um novo serviço de hemodinâmica com cateterismo cardíaco e angioplastia, atendendo pacientes de Jaboticabal e região. O novo serviço será iniciado em 2016, um novo recurso de alta complexidade, que significa mais segurança e vida. Hospital e Maternidade Santa Isabel, 110 anos dedicados ao atendimento à sua saúde. Eternize os grandes momentos de sua vida. A René Collor trabalha com filmagens e fotografias e possui equipe especializada para garantir qualidade. Casamentos, aniversários, formaturas, ensaios fotográficos, vídeos institucionais e eventos em geral. Bons momentos precisam ser registrados. Guarde-os para sempre em filmes ou fotografias. René Collor, Rua Rui Barbosa, 1003, Jaboticabal. Telefone 3202-7523.
Em Jaboticabal, JR Refrigeração. Manutenção e vendas para climatização, ar-condicionado, refrigeração comercial e residencial, purificadores de água, lavadoras de roupa, geladeiras e freezers. Na JR Refrigeração você encontra as melhores marcas. Equipe especializada e treinada para melhor atendê-lo. Vá até a JR Refrigeração e confira as condições especiais de pagamento. JR Refrigeração. Avenida José da Costa, 1221. Fone 3204-4297 e 3202-5051. A Serwork oferece tudo para a sua empresa em serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho. Na Serwork, você encontra um portfólio completo de documentos, como PPRA, LTCAT, PCMSO, PCMAT, PPP, perícias trabalhistas, CIPA, laudo ergonômico e treinamentos. Fazemos todos os exames ocupacionais para admissão, demissão, periódicos, retorno ao trabalho e mudança de função. A Serwork fica em Jaboticabal e Sertãozinho. Ligue 3203-7652 ou 3947-6715. Serwork. Medicina e segurança do trabalho para empresas mais saudáveis e competitivas. DDT Inseto. Tecnologia e eficiência no controle de pragas. Desde 1995 no mercado, a DDT Inseto é uma empresa controladora de pragas diversificadas, oferecendo tecnologias em desinsetização, desratização, descupinização, expurgo e limpeza de caixa d'água. E conta com profissionais capacitados para realizar seus serviços. Pensando na saúde de seus clientes, a DDT Inseto trouxe uma tecnologia inovadora: desinfecção de ambientes contra fungos, bactérias e vírus em casas e estabelecimentos comerciais e industriais. DDT Inseto. Eficiência máxima no controle às pragas. Respeito ao meio ambiente e à saúde de nossos clientes. Ligue 3202-0543. Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Há muitos anos atuando no mercado em Jaboticabal. Especializada em assessoria contábil empresarial. Equipe com amplo conhecimento e experiência em sua área de atuação. Profissionalismo e total confiança. Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Rua São Sebastião, 271, Centro. Fone 3202-3155. No Campo das Ideias. No Campo das Ideias. Estamos de volta com o programa No Campo das Ideias, entrevistando Rodrigo Moura e Júlio Bernigieri. São 10 horas e 28 minutos. Rodrigo, eu perguntava no primeiro bloco sobre a questão do que falta para os gestores em Jaboticabal, os gestores das empresas e mais do comércio, porque você tem experiência no comércio. O que está faltando para potencializar as vendas por aqui? Porque, às vezes, o que a gente repara é que os lojistas, eles reclamam, alguns lojistas, da falta de clientes, da falta da demanda, mas também existem muitos que não trazem novidades de produtos ou que não proporcionam um atendimento diferenciado para a nossa população. O que você acha que falta para esses gestores? Isso é questão de preço, atendimento? André Felipe, essa é uma questão que eu venho me trabalhando isso há muito tempo. Na minha opinião, existem 3 fatores importantes aí que falta para os gestores e empreendedores aqui da nossa cidade, não só de outras também. O primeiro é o atendimento ao cliente. O cliente, ele é mal atendido, não volta mais na sua loja. Você pode ter o melhor produto, não volta. Então esquece, você tem que ter um atendimento do começo ao fim. Isso falta realmente. O segundo é ter produtos de qualidade. Hoje, o cliente ele é tão dinâmico, ele tem na palma da mão milhares de opções onde ele pode encontrar um produto similar. Se você não tiver um produto de qualidade, também não adianta nada você ter atendimento. Então, você tem que ter um produto de qualidade e ter a segurança que ele está fazendo uma melhor escolha. E o terceiro, e o mais importante, e talvez que complementa tudo isso, o empreendedor ele precisa ter o negócio na ponta do lápis. Administrar a sua empresa como empresa e não como muitos fazem. Eu digo isso com muita propriedade. Administrar o negócio de qualquer jeito. Vou levar tudo embolado. Então, são 3 fatores que o empreendedor precisa corrigir e precisa andar muito junto. Um depende do outro e eles não podem ser isolados. Então, realmente, é preciso o quê? Atendimento, produtos e serviços de qualidade. E também na ponta do lápis, uma gestão de controladoria dentro do seu negócio.
Até porque, né, Júlio, isso que ele falou é muito importante. Se ele não tem a empresa na ponta do lápis, ele acaba majorando a margem de lucro dele, às vezes além do que é competitivo. E às vezes ele não se atenta para isso. Então, se ele não conhece quais são os custos e as despesas dele, né, o que acontece? Ele não vai dimensionar bem qual é a margem de lucro que ele precisa ter. Não é? Para pagar as contas e para também fazer os investimentos e ter as suas retiradas. Aí ele vai falhar, né? Aí ele vai à falência. E vai levar junto famílias, desempregados, etc. Né? Realmente isso é tudo, né? O que o Rodrigo comentou agora digamos, o beabá de uma gestão eficiente. Mas não precisa de um economista, precisa para fazer isso? Não, que não você daria para o empresário? Qual que é a conta básica para ele se tornar mais competitivo dentro dessa perspectiva que o André Felipe falou, para que o cliente não fique motivado a ir para Ribeirão Preto, Araraquara, São José do Rio Preto fazer suas compras e cativar aqui? Então, André, é interessante essa questão. Dá para falar horas sobre isso, né? Primeiro, só um comentário interessante. Nós temos aqui quantas faculdades de administração em Jaboticabal? 4. Quantos cursos de administração? 4. Podemos falar quais são ou não? Pode, claro. Da Unesp, né? Do São Luís. A FAJAB. E Moura Lacerda. E detalhe, a FAJAB ainda tem a Unip, que você pode fazer a administração à distância. Sim. Que o polo é aqui. Então, quantas centenas ou até milhares que nós temos aqui de administradores na cidade já? Né? Então, eu sempre fiz essa pergunta, né? Onde as pessoas estão? Né? Então, você vê eles trabalhando nos lugares, nas lojas, né? No comércio, na indústria, e isso não necessariamente se reflete na questão gerencial das empresas, né? Ou de atendimento, de marketing, de recursos humanos, por exemplo. Né? É uma coisa interessante, que eu sempre penso nisso. Né? Aí é aquilo que o Golfetto fala. Quem é o cliente das faculdades? Não é o aluno. É o mercado. Então, precisa ver se o mercado está aprovando a formação que está sendo dedicada a esses alunos. É nessa perspectiva que você está caminhando também? Isso, exatamente. Quer dizer, se você tem a mão de obra, por que não tá, a lição de casa não está sendo feita? Exatamente. E agora a questão da vocação, assim, ó, claro, eu sempre defendo que Jaboticabal tem que se unir, né, as faculdades, a ação comercial, para se dinamizar as vendas, o comércio e tal. Só que assim, nós temos que também ter em mente que nós temos um porte municipal determinado. Então, é claro, seria um pouco utópico nós queremos dar, por exemplo, uma loja, sei lá, alguma coisa com um padrão, às vezes, de São Paulo ou até mesmo Ribeirão Preto. Então, nós temos que, não vou dizer nos conformar, mas entender que o porte da nossa cidade, em relação à indústria, à população mesmo, é uma cidade de porte médio. Então, nós vamos atrair bastante, e devemos, e podemos, e queremos fazer isso, populações das cidades vizinhas, Taiaçu, Taiúva, Guariba, Pradópolis, né? Enfim, Barrinha. E é inevitável que muita gente daqui vá para Ribeirão também, ou até para São Paulo. Tá? É claro que vamos gastar aqui, tem até cidades que fazem campanhas desse sentido, e até acho super válido. Né? Compre no comércio da nossa cidade, valorize, até a questão dos impostos que ficam aqui também, isso é muito bom. Só que nós temos que entender também que é um pouco inevitável que muitas pessoas vão para outras cidades, pelo porte delas. Eu tenho vários amigos que tentam comprar coisas aqui, coisas muito específicas, né? E eles não acham, aí eles vão ter que ir para lá. Né? Então, assim, nós temos que ter os pés no chão para fazer campanhas e planejamento, levando em conta o nosso porte. Eu acho que esse é o caminho. Não querer voar muito, querer imaginar que ninguém mais vai sair daqui para comprar nada fora. Essa é a minha visão. Mas quando você fala, às vezes a pessoa vai fora comprar, ele não vai comprar, quando você fala não tem o produto aqui, então ele vai comprar lá fora. Não está faltando também, aí pode entrar um pouquinho na questão do Instituto de Pesquisa, que a gente tanto falou e que parece que agora deu os primeiros passos. Eu não sei como é que está esse espaço, se está manco, se está bom, se não está, eu não sei dizer nesse momento. A gente até vai trazer depois para discutir isso o presidente da CIAJA. Mas você não acha que falta também ouvir os atores, cliente, os empresários, os funcionários, para saber onde é que a gente está falhando e que diagnóstico a gente precisa implementar? Sem dúvida nenhuma. Por exemplo, eu conversei com um engenheiro, um amigo meu, esses dias, a gente estava lamentando o fato de, por exemplo, nós temos aqui um mercado de construção civil muito grande, pelo menos até uns anos atrás, bombando, né? Agora, pela questão da economia nacional, está um pouco fraco isso no Brasil inteiro. E nós não temos um curso sequer de formação dessas pessoas, entendeu? Você talvez centenas e centenas de empregos ligados à construção civil, questão de obra, pintura, né? Coisas, né, de mais técnicas. E cadê a formação dessas pessoas? Um cara que quer se tornar um pintor, por exemplo, vou imaginar assim, um marceneiro, onde ele vai estudar? Aqui não existe, não tem isso aqui, não tem. Quer dizer, talvez seria uma falta de visão das pessoas que não criaram esses cursos.
Dei um exemplo só genérico, né? Não, você, uma vez eu disse para o antecessor ao Raul, o Ori, você poderia ter, por exemplo, disponibilizar uma área do poder público para você criar um laboratório. Você faz uma parceria público-privada, onde poderia até construir obras para o próprio município dentro desse laboratório. Então você teria cursos, porque é na prática isso. Exatamente. Não é? Exatamente. Você poderia construir creche, você poderia construir uma série de coisas com uma mão de obra, vamos assim colocar, gratuita até, porque o cara precisa aprender, como carpinteiro, eletricista. O curso é na prática, não é isso? Exatamente o que eu falei. Isso faltou. É atitude, né? Exatamente. André Felipe? Bom, vamos deixar mais uma pergunta no ar, né? No próximo bloco nós vamos trabalhar mais uma questão macro, né? A questão do país em si, sobre a gestão Dilma, né? Em relação à economia. Falamos de município, mas não poderíamos deixar de falar desse assunto. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando No Campo das Ideias, com André Maria e participação de André Felipe. Oferecimento Unimed Jaboticabal, TNY Esportes, Pé de Batata, Proprática, Wizard, Geração 5 Comunicação Visual e Atual Design Imóveis Planejados. Jovem Pan News. Em 2016, um novo tempo para a cardiologia. O Hospital e Maternidade Santa Isabel firmou contrato para oferecer um novo serviço de hemodinâmica com cateterismo cardíaco e angioplastia, atendendo pacientes de Jaboticabal e região. O novo serviço será iniciado em 2016. Um novo recurso de alta complexidade, que significa mais segurança e vida. Hospital e Maternidade Santa Isabel. 110 anos dedicados ao atendimento à sua saúde. TNY Esportes. Diretor Tony Montalvão. Gerenciamento de jogadores de futebol a partir dos 13 anos de idade. Gestão de times de futebol e assessoria esportiva. Parceria recentemente fechada com o ex-jogador Miller, em que será instalada em Jaboticabal uma franquia da M7. A TNY Esportes tem amplo conhecimento de mercado, influência e contatos no Brasil e exterior. TNY Esportes. Rua Barão do Rio Branco, 858, sala 505, Jaboticabal. Telefone 3202-9394. Pé de Batata. A melhor batata recheada de Jaboticabal e região. São mais de 45 tipos de recheios. E você também pode escolher se quer batata normal ou batata doce. E tem muito mais. Espaguete, nhoque, panquecas doces e salgadas, caldos quentes e sobremesas caseiras. Pé de Batata. Uma gostosura de recheio. Disque entrega 3202-7409. Aberto todos os dias a partir das 19 horas. Na Avenida 7 de Setembro, 215. Prática Serviços. Empresa especializada em terceirização de serviços residenciais e empresariais. Portaria, doméstica, limpeza e conservação, motorista particular, jardinagem, serviços de apoio, serviço temporário. Profissionais especializados, garantindo qualidade e resultado. Prática, buscando excelência em prestação de serviços. Rua Carlos Berchieri, 400, Jaboticabal. Telefone 3203-7979. Hello, my name is Pedro. Eu tô aprendendo cada vez mais inglês com a Wizard. O Pedro e milhares de brasileiros e brasileirinhos estão aprendendo a falar inglês. Agora é a sua vez. Wizard, por uma nação bilíngue. Matrículas abertas na Wizard de Jaboticabal. Cursos de inglês, espanhol, francês, italiano, japonês, chinês e português para estrangeiros. Professores aprovados pelo TOEIC. Wizard, por uma nação bilíngue. Na Rui Barbosa, 134. Telefone 3202-4772. Comunicação visual é com a Geração 5. Impressão digital em grandes formatos. Fachadas, painéis em ACM, faixas, banners, outdoors, envelopamento de frota, estruturas metálicas, letras caixa, adesivos, brindes e placas em geral. Tudo em até 12 vezes no cartão. Geração 5. Porque uma boa impressão faz toda a diferença. Rua Professor Antônio Roete, 436, Nova Jaboticabal. Telefone 3202-2065. Atual Design. Móveis planejados de alto padrão. Matéria-prima de qualidade. Design alinhado às tendências mundiais e perfeição nos mínimos detalhes. Para todos os tipos de ambientes, a equipe da Atual Design tem sempre uma solução e um projeto inovador e personalizado. Salas, cozinhas, banheiros, dormitórios, áreas de serviço, áreas de lazer e também ambientes empresariais. Atual Design Móveis Planejados. Rua Artílio Artoni, 201, em Jaboticabal. Telefone 3204-1122. No
No Campo das Ideias. No Campo das Ideias. Estamos de volta com o programa No Campo das Ideias, são 10 horas e 41 minutos, estamos entrevistando o Rodrigo Moura e Júlio Belingieri, e nesse bloco vamos falar de uma questão mais macro, né, a questão do país em si. Então nós vamos começar com a pergunta. O Rodrigo e Júlio, a incompetência dessa crise toda é só da Dilma Rousseff, eu não estou aqui nem defendendo nem acusando, ou os empresários e as pessoas de uma maneira geral estão pegando carona também nessa crise para justificar a própria incompetência? André, isso é uma verdade absoluta. Eles realmente estão pegando carona nisso. Uma coisa é o governo, é uma incompetência inegável. Realmente, o que eu vejo dos empresários é assim, não deixe o governo atrapalhar, nós tomamos conta do resto. Mas, na verdade, na prática, eles se escondem atrás da crise. Porque houve, crise, quando melhorar, nós vamos melhorar nossos serviços, a nossa qualidade. Que isso, esquece crise. Tem que melhorar agora é o momento de melhorar realmente. O empresário tem que esquece governo, que ele não dependa desse governo, lógico. Vamos falar de macroeconomia, existe como o Júlio mesmo já falou anteriormente, existe a redução de dinheiro, a circulação de dinheiro na economia, isso é um fato. Mas vamos melhorar, nós falamos sobre isso, vamos melhorar a qualidade, os produtos, o controle da empresa, vamos esquecer a crise. Crise existe, é inegável. E desde que nós falamos sobre economia no nosso curso lá nos anos 90, nós ouvimos falar que o Brasil está em crise. Então isso não vai mudar hoje, não vai mudar amanhã, não vai mudar nunca. Então esquecer e olhar para o seu negócio. Realmente trabalhar esse público, esse trabalho ali de formiguinha, de melhorar a qualidade das pessoas. Nós falamos, o Júlio falou sobre isso, realmente. As faculdades formam, mas cadê a prática? Não tem, realmente. Será que realmente não tem espaço para esse pessoal que está se formando? Ou o mercado não está preparado para isso? É isso, Júlio. Quer dizer, essa carona está existindo, então? Sim, sem dúvida. O que ele já falou, acho que não tem o que acrescentar sobre isso. E essa carona, quer dizer, o que a gente precisa mudar na mentalidade do empresário, na mentalidade do empreendedor, para que mude esse clichê de que eu não vou investir, não é hora de fazer investimento, não é hora de mudar, não é hora de incrementar por conta da crise instalada. Eu vou aguardar a definição da crise, como se fosse uma coisa que dependesse só do presidente da República. É verdade. Acho que o brasileiro, de modo geral, tem uma mentalidade, isso historicamente, né? Uma coisa anticapitalista, né? Você pode até ver. Lucro, os bancos lucram muito, o cara ganha muito dinheiro, o cara é rico, ele é rico, então ele é ladrão. Há uma mentalidade do brasileiro, de modo geral, nesse sentido. Eu acho que o Brasil ele tem que ser... tentar ser mais, digamos, capitalista no sentido bom da palavra. Júlio, desculpa, mas nesse ponto eu discordo com você, da questão que o brasileiro é muito anticapitalista. Na verdade, o que me irrita no brasileiro é que o brasileiro é extremamente capitalista. O brasileiro é um povo, assim, só pensa em si. É um povo que desde o menor é corrupto. Você analisa isso na população que só porque ganhou um favor de um vereador vai votar nele o resto da vida e se mantém fiel a esse vereador. Nós vamos entrar nesse cenário agora. Então eu vejo que o brasileiro é capitalista, sim. E ainda mais depois do que foi potencializado o consumo no governo do presidente Lula, que é outro ponto que a gente queria entrar, então o brasileiro passou a consumir mais. E houve um avanço social. Você sente que com essa crise vai ter um retrocesso social? Eu digo que o brasileiro é capitalista porque quando foram criadas políticas públicas de complementação de renda, políticas públicas de acesso universal à educação, muita gente chiou. Porque na verdade a cultura brasileira, na minha opinião, é aquela cultura colonialista, cultura dos privilégios, cultura escravocrata. Então eu tenho o privilégio, eu posso estudar e os outros não podem. Eu acho que é nesse ponto que eu gostaria que vocês... O Rodrigo está querendo comentar, né? André, desculpa até tomar o microfone do Júlio, mas eu vou ajudar o Júlio. Eu acredito, eu só corrigir, abrir um parênteses, eu acredito que o brasileiro não é capitalista ao extremo, ele é imediatista. Existe uma diferença. Ele quer resultado muito rápido. Você pode ver que o plano real, ele é longo, ele vem num período de crescente e vem depois de uma decadência. Por quê?
não há o quê? É um preparo para longo prazo. Isso põe para uma realidade da economia local. Os empresários querem resultados imediatos. Então o brasileiro quer as coisas muito rápido. Para hoje, para ontem, tem que ser rápido. E espera um resultado rápido. E não tem um planejamento a longo prazo. Isso, mas só para ajudar o Júlio. Mas eu digo sobre o capitalismo porque se você conversar com o povo nas ruas, o modelo de referência do brasileiro são os Estados Unidos. Se você reparar, são os Estados Unidos. Você não vê assim a pessoa que... O avanço para o brasileiro, pode perguntar nas ruas, não é a questão dos programas sociais, se tal país promove a igualdade social, o acesso universal à saúde. O que importa para o brasileiro é que ele pode ir para os Estados Unidos comprar um iPhone por $800 e lá o cara ganha não sei quanto. Então o brasileiro pensa muito em salário, em dinheiro, em consumo. O brasileiro, eu digo que assim... Com os altos impostos que temos no Brasil, o brasileiro já é um dos 5 mais consumistas do mundo. Se fosse o mesmo preço que é praticado nos Estados Unidos, eu creio que seríamos o país mais consumista que existe. Sim. Eu concordo com você, em grande parte do que você falou. Na verdade, acho que a nossa divergência é no sentido de entender o que eu quis dizer, na verdade. Talvez tenha me expressado mal, por exemplo. Quando eu falo que ele é anticapitalista, pega um programa social, por exemplo. Vamos inventar um programa social que existe aí. Vamos falar. Bolsa Família, por exemplo. Os brasileiros, de modo geral, eles são favoráveis ao Bolsa Família ou são contrários? O que você acha? Eu acredito, na maioria das vezes, são contrários. Eu percebo que até pessoas das classes populares são contra. Mas porque desconhecem, né? Dizem, teve uma pesquisa divulgada que comprovou que a porcentagem de brasileiros que voltaram a trabalhar depois de receber o Bolsa Família, então aumentou. Então não é que está sustentando. Muita gente afirma assim, a pessoa que recebe Bolsa Família não trabalha, deixa de trabalhar. Então, na verdade, isso é uma falácia. É uma falácia dizer isso. Porque o Bolsa Família, na verdade, eu vejo que, se você perguntar nas ruas, é muito repudiado. Principalmente pelas pessoas que têm até uma condição financeira muito alta, que o valor do Bolsa Família, que é de R$90, não iria nem fazer cosquinha na pessoa. A pessoa não concorda. A pessoa, assim, eu às vezes não entendo como que a pessoa tem coragem de dizer que está sustentando, eles usam até a palavra feia, vagabundo, uma família sertaneja que ganha R$90 por filho, porque... Essa é uma discussão que dá um programa, né? Daria um programa. Não, mas dentro dessa questão, na minha opinião, eu acho que existe um repúdio no Brasil a esses programas sociais, porque, como eu disse, a nossa cultura é colonialista, cultura dos privilégios e da desigualdade. Você acha que com esse retrocesso econômico vai ter também retrocesso social dos programas, vai ter uma diminuição do impacto desses programas e muita gente vai, infelizmente, voltar, cair o nível? Já está acontecendo isso, já está acontecendo. Porque assim, a famosa ascensão da classe C, lembra que foi falada tanto nos últimos anos? A classe D subiu, a classe C subiu, agora viagem de avião, agora pode ir para a faculdade e tal. Isso, na verdade, se mostrou que era um pouco insustentável, ou relativamente tênue, vamos dizer assim. Não era uma coisa sólida. Porque o nosso crescimento forte nos últimos anos, né, que gerou programas sociais, consumo que você falou agora explosivo, foi baseado, talvez, no castelo de cartas, talvez. Tá? Igual ao milagre econômico dos anos 70, lá do Delfim Neto. Quer dizer, crédito fácil, crédito abundante, e não houve o aumento da produtividade. Agora estou tocando no ponto central, que é a minha ideia sobre a crise. Assim, digamos, o buraco é mais embaixo, que eu acho que é isso. Que é a nossa baixa produtividade. O Brasil é um país com baixa produtividade por trabalhador, de modo geral. Então, você pode expandir o crédito consumo, vai chegar uma hora que precisa ter investimento produtivo. Tem que ter um lado da oferta, que não teve. Então, agora nós estamos pagando preço por isso. O governo Dilma I, que expandiu o crédito fortemente, expandiu o consumo, e agora estamos pagando a conta. Então, é inevitável, André, que vá haver esse retrocesso. O ponto é saber até quanto. E a inflação, você acha que isso vai... O aumento da inflação, agora a inflação chegou a 2 dígitos. Você acha que isso vai influenciar? Já está influenciando. E como? Fortemente, porque a inflação é o pior imposto que existe para qualquer trabalhador. É o pior imposto. Que ele tira dinheiro do seu bolso sem você saber. Sem você saber, você está perdendo dinheiro guardado. Com a inflação alta, você começa o mês com salário, quando você termina o mês, o seu poder de compra já diminuiu. E as classes mais baixas, que não têm acesso a banco, a aplicação financeira, perdem mais ainda. O economista Thomas Piketty, economista francês, que fala sobre desigualdade, ele costuma dizer que a inflação
é um imposto sobre o capital ocioso. Então é um imposto assim, ou você investe, ou você trabalha o seu dinheiro, ou o seu dinheiro vai perder valor. Mas o trabalhador ele não tem capital. O trabalhador então, ele tem a renda que não é capital. Então ele vai perder com a inflação também. Quer dizer, o Piketty é bem interessante. Eu tenho 2 livros dele para ler que eu não consegui ler ainda. Que é a da desigualdade social e o do capital. São 2, né? Um vermelhinho e um azulzinho. Exatamente. Né? Agora, isso que o Rodrigo colocou, que eu achei bastante interessante, esse imediatismo do empresário, a gente vê que às vezes o empresário abre uma loja, abre um comércio, com 3, 4 meses ele fecha. E quando você pergunta para alguns, por que você fechou o seu comércio? Ele fala, porque não estava dando resultado. Não, eu quero que você, Júlio, eu quero que você repercute isso. Que eu achei muito interessante essa abordagem do Rodrigo. Esse imediatismo. E a gente vê isso até na publicidade, viu? Porque o cara fala, deixa eu fazer um mês de publicidade, no rádio, na revista, no jornal, e vou ver se vai dar resultado. Assim, tem também um detalhe, André. Eu acho que no Brasil, o fato da nossa estrutura econômica ser um pouco precária, de certa forma, o nosso emprego é precário, isso leva a ter milhões de empreendedores, vamos dizer assim, que não são tão empreendedores. Então, o desemprego agora está provocando isso. Exatamente. O cara perdeu o emprego. Nossa, eu conheço N casos assim. Então o cara tinha lá um emprego razoavelmente bom, ele perdeu aquele emprego, eu vou abrir agora um negócio, agora eu vou ser empresário. E não necessariamente ele vai conseguir ser um bom empresário, porque tem vários N fatores que vão afetar o desempenho dele. Então aí depois ele fecha. Por exemplo, não era o ramo dele, ou não conseguiu tal. Então, muito desses fechamentos de empresa que você falou agora, empresa que abre e fecha rápido... É o amadorismo empreendedor amadorismo empreendedor. Isso é inevitável. Então, né? Mas aí eu volto para o Rodrigo. Esse amadorismo, não falta também essa união dos atores na cidade, no sentido de amparar esse pessoal e tentar contribuir? Aí entra a questão do Instituto de Pesquisa, aí entra as entidades, associações de classe, CDL, no caso de Jaboticabal, a CIAJA, aí entra o Unesp, entra as faculdades, quer dizer, entender um pouquinho e alimentar de informação para que nós tenhamos uma mortalidade empresarial com índices menores do que o que acontece, que o Júlio comentou. Então, André, realmente falta. O que acontece? As pessoas perdem o emprego, vou abrir um pequeno negócio. Só que aí não existe nenhum órgão, nada que mostre uma pesquisa, qual o negócio, a maneira correta de se abrir esse negócio, como eu vou administrar esse negócio. E ele acaba abrindo esse negócio naquele famoso tendência de mercado. Esse negócio me falaram que está dando dinheiro, eu vou abrir também. E quebra, em 4, 5 meses quebra. Por quê? Ele tem uma renda, veio tinha um salário, né? Tinha aquela renda. E de repente abriu um negócio, ele precisa de uma renda. Precisa fazer com que esse negócio gere uma renda para suprir as suas despesas pessoais. E aí ele vê que isso não acontece, 4, 5 meses fechou. Isso acontece em todo lugar, porque não há o preparo, não há aquilo que nós estamos falando aqui pela manhã. As faculdades, tem várias faculdades, hoje vários cursos, só que não prepara o profissional para o mercado. Ou o mercado não absorve, uma coisa assim. E além disso, o imediatismo do empresário. Ele não abre uma empresa a longo prazo. Ele já, vamos usar um termo até bem popular, ele mata a galinha dos ovos de ouro. Não cuida dela para que se produza ovos assim durante um bom tempo. Ele já quer matar ela logo de cara. Agora, Júlio, dá uma dica, a gente está quase encerrando essa participação dos economistas. Eu queria ficar com vocês mais umas 4 horas, eu e o André Felipe, mas o tempo é curto. E depois o Dr. Fábio Barato, ginecologista, está nos aguardando para o próximo bloco das 11 às 11h30. Mas que dica que você daria para esse empreendedor? Já que você colocou a problemática, quem nos ouve, que dica você daria? Esse cara que perdeu o emprego, ou que ele não quer mais ser funcionário, quer ter o próprio negócio, para ele errar menos. Então, primeiro, eu acho que não é porque a pessoa sabe cozinhar bem que ela necessariamente vai ser dona de um bom restaurante. Eu dei um exemplo assim genérico. Então, a pessoa tem que ter isso em mente. Tem pessoa, aliás, tem o Max Gehring, né? Eu gosto muito dele. Ele falou assim, tem pessoa que nasce para ser empregado e nasce para ser patrão. Quem nasce para ser patrão tem certeza que é isso. Não tem dúvida, tem certeza. Então, se você tem dúvida se você quer ser patrão empresário, se você está em dúvida, então você nasceu para ser empregado. Quem nasceu para ser patrão tem certeza. Então, acho que esse é o primeiro... Eu sempre gostei dessa frase dele, né? Vamos dizer assim. Então, o primeiro ponto é esse. A pessoa ela tem que ter a vocação para isso. Ela tem que ter, digamos, uma coisa de nascença, talvez, não sei. Uma coisa esotérica, não sei, enfim. Não sei o que você acha disso.
Não, Você concordo. como empresário também, Não, eu né? concordo. A pessoa tem que ter, por exemplo, minha mãe, com pouca escolaridade, mas ela teve sempre na veia essa questão do empreendedorismo, a questão de ser cabeça, não o corpo, né, que a gente coloca. Tá. E a segunda coisa, a questão da preparação técnica. Faça cursos ou contrate pessoas capacitadas. Né? Se a pessoa falar, mas eu Isso. não tenho condições de contratar. A internet está aí com vários cursos gratuitos online que você não paga nada. Sim. Né? Bom, Júlio e Rodrigo, o tempo nosso infelizmente é restrito. E eu gostaria que vocês dois respondessem assim, objetivamente, a pergunta assim, falamos de município, falamos de Brasil, mas sobre a questão do mundo, né? Muita gente, eu escutei muitas pessoas comentando que o Brasil que está em crise, só o Brasil está em crise. Não, isso não é verdade. A Rússia, que como foi que eu citei dos BRICS, que a única previsão que deu certo foi a Índia, porque a China deu uma grande desaceleração. A Rússia teve uma recessão maior do que o Brasil em 2015. A Itália está com mais de 10% de desemprego ainda, então ainda não conseguiu se recuperar da crise de 2008 e 2009. Então, a minha pergunta é, sim, a Venezuela com 140% de inflação ao ano, vocês não acham que essa crise também está sendo mais mundial até do que exclusivamente brasileira? Na realidade, né, Felipe, essa crise vem desde 2009, ela vem se arrastando, né? Não é novidade, o mundo todo está em uma crise, em crise. E a questão da China já era previsto. No meu entendimento, você cresce demais. Tem uma hora que você não vai crescer tanto assim. Então já era realmente previsto. Então o que acontece hoje? Hoje a economia mundial está tão interligada. Hoje um país depende do outro que não tem como se fugir muito. De repente acaba essa crise. Dá uma crise por algum motivo nos Estados Unidos. Vai afetar o mundo todo. Esse é o efeito globalização, né, Júlio? A própria Grécia, que é um país pequeno atingiu o mundo. Atingiu o mundo. Então, essa questão, as economias estão muito entrelaçadas entre si. Então, realmente, essa crise ela não vai se acabar nem hoje, nem amanhã, né? E é uma crise realmente mundial, que repercute no nosso país também. André Felipe, o que você comentou agora eu concordo. Realmente a gente pode dizer, de maneira sem errar, que o mundo não está bem, realmente. Desde 2008, com a crise internacional, vários países aí estão capengando, estão com desemprego alto, você falou agora, realmente é um fato. Só que eu acho que a crise brasileira, a atual crise brasileira, ela foi gerada no Brasil. Eu acho que a gente... Pelo PT ou pelo governo Dilma? Eu não sei te responder exatamente agora. Talvez eu possa te responder daqui a alguns anos. Eu acho que a semente foi no Lula 2. E a Dilma, ela ao invés dela brecar esse processo destruidor de orçamento e tal, ela colocou o pé no acelerador. Então eu acho que é um pouco dos dois aí, na minha opinião. Okay. Um pouco dos dois. Júlio, deixa uma mensagem... E é uma crise... A nossa crise, André, repetindo, para finalizar, é uma crise brasileira. Tudo bem, a Venezuela está em crise... Como a crise russa também é uma crise russa, né? Porque começou com as sanções econômicas, porque a Rússia resolveu, enfim, incorporar a antiga União Soviética e anexar um país, uma região nova. Sim. E o Ocidente não gostou. Exatamente. Não sei se não gostou porque são éticos ou porque são oportunistas, queriam a polêmica da Ucrânia, queriam a Ucrânia para si, né? Queriam... que ainda existe uma rixa entre Rússia e o Ocidente. Mas então é isso. A gente ficaria muito tempo falando disso. Economia é um assunto que eu particularmente não entendo muito, mas gosto. Eu procuro ler livros de economia. Sim. Li o livro do Piketty com muito esforço, assim, penei para conseguir finalizar, porque não é um livro muito assim... Parabéns, porque eu ainda não consegui ler esse livro, não deu tempo de ler. E é pequenininho, né? 500 e eu já comprei os 2 livros. Eu demorei 3 meses, são 550 páginas, é um livro difícil. Costumo dizer que eu entendi 5%, mas já é um avanço, né? Acho que 5% a mais de conhecimento. Mas muito obrigado, viu, Rodrigo e Júlio. Eu que agradeço. Obrigado, Júlio, pela participação. Nós vamos marcar outros programas aí, porque você sabe que eu sou seu fã, cara. Eu sou seu eu falo que é uma das mentes mais brilhantes que tem em Jaboticabal e precisa ser melhor usada. E até falei para a Rafa que eu gostaria de trazer você para cá como cronista, viu? A gente copiar aí o que a Jovem Pan Nacional faz e trazer você. Já falei para ela ontem. E depois a gente vai conversar sobre isso. Obrigado. Ótimo, eu que agradeço. Um abraço.
Obrigado, Rodrigo, pela participação. Rodrigo, que a gente vai trazer algumas novidades aí em breve, né? E para a cidade, só para incrementar um pouquinho mais. Obrigado pela participação. Obrigado, André, pela oportunidade. O André Felipe. Estou muito prazeroso aqui. Vamos repetir ficar mais. O dia todo aqui falando sobre economia. Com né? certeza. E você viu, né, que é uma coisa bem dinâmica, né? O Rodrigo estava um pouquinho nervoso com a entrevista, ele está debutando eu hoje, achei né, que ele Rodrigo? saiu muito bem, você saiu muito bem, parabéns. Você muito sabe obrigado. falar... Bom, você o Júlio já é veterano, mas o Rodrigo é a primeira, né? Um empresário do seu porte, né, um gestor como você, de um grupo como o Grupo Marano, não poderia ser diferente. Né? Com certeza. Com o professor Júlio também, mas é que o Júlio já tem experiência no rádio, né, há mais tempo. O meu problema é que eu sou professor de economia, então eu respondo... detalhadamente. Com muitos detalhes. Esse é meu problema no rádio. Com certeza. Eu gostaria só de deixar uma mensagem para o pessoal, os nossos ouvintes. Agora é hora do quê? De investir sim. Não é? Porque está em crise, é hora de investir, só que principalmente arregaçar as mangas, trabalhar muito. E o povo precisa consumir menos, né? Assim, consumir menos, eu falo assim, não consumir menos... mas assim, com cautela, né? Com consciência. Com cautela, não se endividar, porque também ter um grupo de consumidores inadimplentes não é importante, também não é interessante, né? Isso, exatamente. Para a gente ir para o intervalo, deixa uma frase que reforça isso que você falou. Quando perguntaram para o Abílio Diniz, que é o fundador do Grupo Pão de Açúcar, qual o segredo do seu sucesso, ele respondeu: enquanto os outros sonham, eu acordo cedo e realizo. É transpiração. É esse o segredo do sucesso. Deixa eu só corrigir, por favor, que o Rodrigo fez até... não estou dizendo que não é para comprar, viu? Que o Rodrigo senão vai me bater aqui. Porque... Você traz o gerente da Maran e fala para diminuir o consumismo, é para comprar, né? Só que é para comprar e pagar, né? Para comprar o que necessita, né? Comprar o que necessita e comprar conseguir o que pode pagar o que compra. E o que pode pagar também, né? Não fique inadimplente. Verdade. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Júlio. E agora nós vamos com o ginecologista Fábio Barato no próximo bloco. Estamos apresentando No Campo das Ideias, com André Maria e participação de André Felipe. Oferecimento TNY Esportes, Unimed Jaboticabal, René Collor, JR Refrigeração, Serwork, Dedete Inseto e Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Jovem Pan News. TNY Esportes. Diretor Tony Montalvão. Gerenciamento de jogadores de futebol a partir dos 13 anos de idade. Gestão de times de futebol e assessoria esportiva. Parceria recentemente fechada com o ex-jogador Miller, em que será instalada em Jaboticabal uma franquia da M7. A TNY Esportes tem amplo conhecimento de mercado, influência e contatos no Brasil e exterior. TNY Esportes. Rua Barão do Rio Branco, 858, Sala 505, Jaboticabal. Telefone 3202-9394. Em 2016, um novo tempo para a cardiologia. O Hospital e Maternidade Santa Isabel firmou contrato para oferecer um novo serviço de hemodinâmica com cateterismo cardíaco e angioplastia, atendendo pacientes de Jaboticabal e região. O novo serviço será iniciado em 2016, um novo recurso de alta complexidade, que significa mais segurança e vida. Hospital e Maternidade Santa Isabel, 110 anos dedicados ao atendimento à sua saúde. Eternize os grandes momentos de sua vida. A René Collor trabalha com filmagens e fotografias e possui equipe especializada para garantir qualidade. Casamentos, aniversários, formaturas, ensaios fotográficos, vídeos institucionais e eventos em geral. Bons momentos precisam ser registrados. Guarde-os para sempre em filmes ou fotografias. René Collor, Rua Rui Barbosa, 1003, Jaboticabal. Telefone 3202-7523. Em Jaboticabal, JR Refrigeração. Manutenção e vendas para climatização, ar-condicionado, refrigeração comercial e residencial, purificadores de água, lavadoras de roupa, geladeiras e freezers. Na JR Refrigeração você encontra as melhores marcas. Equipe especializada e treinada para melhor atendê-lo. Vá até a JR Refrigeração e confira as condições especiais de pagamento. JR Refrigeração. Avenida José da Costa, 1221. Fone 3204-4297.
e 3202-5051. A Serwork oferece tudo para a sua empresa em serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho. Na Serwork, você encontra um portfólio completo de documentos, como PPRA, LTCAT, PCMSO, PCMAT, PPP, perícias trabalhistas, CIPA, laudo ergonômico e treinamentos. Fazemos todos os exames ocupacionais para admissão, demissão, periódicos, retorno ao trabalho e mudança de função. A Serwork fica em Jaboticabal e Sertãozinho. Ligue 3203-7652 ou 3947-6715. Serwork, medicina e segurança do trabalho para empresas mais saudáveis e competitivas. DDT Inseto, tecnologia e eficiência no controle de pragas. Desde 1995 no mercado, a DDT Inseto é uma empresa controladora de pragas diversificadas, oferecendo tecnologias em desinsetização, desratização, descupinização, expurgo e limpeza de caixa d'água. E conta com profissionais capacitados para realizar seus serviços. Pensando na saúde de seus clientes, a DDT Inseto trouxe uma tecnologia inovadora: desinfecção de ambientes contra fungos, bactérias e vírus em casas e estabelecimentos comerciais e industriais. DDT Inseto, eficiência máxima no controle às pragas, respeito ao meio ambiente e à saúde de nossos clientes. Ligue 3202-0543. Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Há muitos anos atuando no mercado em Jaboticabal. Especializada em assessoria contábil empresarial. Equipe com amplo conhecimento e experiência em sua área de atuação. Profissionalismo e total confiança. Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Rua São Sebastião, 271, Centro. Fone 3202-3155. No Campo das Ideias. No Campo das Ideias. Muito bom dia, são 11 horas e 7 minutos, o programa No Campo das Ideias vai até às 11 horas e 30 minutos. Hoje nós recebemos na primeira hora os economistas Júlio Berigeri e Rodrigo Moura. Você que não teve a oportunidade de acompanhar ou ligou o rádio agora, na segunda-feira o programa é reprisado das 10 às 11h30 e na terça-feira sobe para o canal YouTube, que aí você vai ter a oportunidade inclusive de ter a imagem dos nossos convidados. E hoje nós estamos agora recebendo nessa fase final do programa o Dr. Fábio Barato, ele que é ginecologista e obstetra, já participou de outros programas com a gente, sempre muito solícito a contribuir com a nossa sociedade. Muito bom dia, obrigado pela participação, Fábio. Bom dia, André, bom dia a todos os ouvintes, eu que agradeço pela oportunidade e também fico muito contente pela volta de vocês. E, porque eu falei, é sempre um desperdício muito grande, né? Comunicadores têm que comunicar, então acho que a volta do programa, a volta nativa mesmo, me deixou muito feliz. Eu digo que é mais um sacerdócio meu e do André Felipe, que é meu filho, do que propriamente um objetivo capitalista, né? É realmente para fazer cumprir esse papel. Exatamente. Um bom dia, professor não, né? Porque seu pai é professor, né? Eu conheço o professor Vitório Barato Neto, mas ele é doutor Fábio Barato. Eu gostaria de entrar com uma questão que atualmente está voltando em pauta, que é a questão do DST. O senhor vai poder falar melhor, mas se eu não me engano houve um aumento dos casos de DST entre os jovens, não só no Brasil como no mundo. Um dos argumentos que a juventude usa é que o não uso do preservativo proporciona um prazer sexual maior, né? Mas isso acaba acarretando em problemas. E também a questão do HPV, que houve a campanha de vacinação há um tempo atrás para as meninas. Tem uma faixa etária de quantos anos? Isso, a partir dos 9 anos. A partir dos 9 anos. Então, eu gostaria de saber a opinião do senhor em relação ao aumento do número de doenças sexualmente transmissíveis. Se houve esse aumento, quais são os riscos que isso pode trazer para a juventude e o que pode ser feito para prevenir. Existem os programas do governo de distribuição de preservativos, enfim, mas ainda não existe uma consciência entre os jovens de que é necessário fazer o uso de preservativo. Eu acho que a questão da DST, a gente pode dividir isso em algumas fases, né? A gente começou a se falar sobre isso, principalmente no começo da década de 80, com o surgimento da AIDS. Então, praticamente antes não se falava muito disso, era um tabu, né, vamos dizer assim. E o governo investiu muito nisso, a população ficou muito apavorada, de uma maneira geral. Isso foi um medo, né? Todo mundo tinha medo da AIDS. E com o passar dos anos, eu acho que houve um pouco de
negligência também, até da parte, né, do governo, porque a coisa banalizou, né? A AIDS, depois que começou a surgir os tratamentos, uma doença que na sua fase inicial, né, vamos dar um exemplo do HIV, que é uma coisa mais, né, choca mais, na né? nossa memória, e o HIV no começo matava, era uma coisa que chocava. Em 2 anos era a expectativa média de vida, né, de uma pessoa com HIV. Com a introdução das pesquisas e medicamentos, acabou virando uma doença crônica, né? Hoje um portador de HIV tem uma vida praticamente, né, normal e uma expectativa de vida de até 20 anos. Então, assim, vai viver a vida inteira, mas não por isso deixou de ser uma doença muito cruel. Você tem que pensar, às vezes fala, não, hoje tem medicamento para AIDS, mas tem que pensar que uma pessoa com, né, um portador do vírus HIV vai tomar mais de 20 comprimidos por dia, com efeitos colaterais, né, também muito cruéis. Então, eu acho que a falta até mesmo de conscientização, né, do governo em termos de campanha, né, e da população mesmo, dessa banalização, né, do sexo, é um dos fatores responsáveis também pelo aumento do... Até porque essa democracia sexual, vamos chamar assim, faz com que as pessoas tenham inúmeros parceiros e muitas vezes não conhecem nem a vida pregressa desses parceiros, né? É o sexo pelo sexo. Exatamente. E, né, como foi falado, a questão do HPV, né, que é uma questão relativamente, né, nova, vamos dizer assim, muita gente não sabe, nunca ouviu falar, né, o que é HPV, né, que é a doença responsável pelo câncer de colo de útero, né, e o câncer de pênis também, que pouca gente conhece, né? E aí, só para lembrar, e às vezes o governo faz a parte dele, como a campanha que foi feita para vacinação do HPV, que foi dividida em 2 fases, né? Numa primeira fase, a fase de vacinação teve uma adesão, né, grande, e a segunda fase já da vacinação, menos de 50% das pessoas que voltaram a fazer essa segunda onda de vacina, e se você não tem uma imunização completa, a proteção também vai ficar deficiente. As doenças sexualmente transmissíveis, elas potencializam o câncer de pênis, por exemplo? Na verdade, o câncer de pênis e de colo de útero é causado 99% das vezes pelo vírus HPV. Né? Então, hoje é o primeiro câncer que você tem uma vacina que vai curar, né, um câncer. Então, se você for olhar em países desenvolvidos, como, por exemplo, Estados Unidos, né, que já tem, desde 2006, começou a fazer a campanha, né, de vacinação lá, você teve uma redução, né, significativa no número de casos de câncer de colo de útero e de pênis. O câncer de pênis é um câncer menos frequente, tem uma incidência pequena, então a gente não se fala muito, mas existe. No homem, o mais incidente é próstata. É próstata. E na mulher, mama? Mama em primeiro lugar e colo de útero depois. E a mama não tem jeito. O teste, não tem jeito. A própria tem que ir ao médico, claro, ginecologista, mas ela pode fazer o toque também. Exatamente. Né? Você tem a questão você não tem uma prevenção como você tem no câncer de colo. Então, claro que tem a questão do autoexame da mama, né, a rotina ginecológica, mas a gente tem que investir naquilo que a gente consegue prevenir. Então, qual é o tempo que a mulher teria que procurar, e mesmo o homem, procurar o médico? Uma vez por ano? Olha, a partir do início da vida sexual, né, uma vez por ano, as mulheres devem estar fazendo, né, o exame de rotina ginecológica. No homem isso pode acontecer um pouco mais tarde, né, se não tiver nenhum problema de saúde, nenhum histórico, né, familiar de problema de próstata, pai, tio, avô, algum parente de primeiro grau. Esse acompanhamento ele pode ser feito a partir dos 40 anos no homem. E se tiver na família, pessoas que já tiveram, algumas pessoas tiveram câncer, qual que é o momento ideal? Uma pessoa que tem um pai ou irmão, algum parente próximo, esse acompanhamento ele deve iniciar pelo menos 5 anos antes. A partir dos 35 anos, esse homem deve antecipar o início do exame de próstata. Com certeza. Doutor Fábio, nós temos vários assuntos aqui para tratar. Vamos ao nosso intervalo e já... Estamos apresentando No Campo das Ideias, com André Maria e participação de André Felipe. Oferecimento Unimed Jaboticabal, TNY Esportes, Pé de Batata, Proprática, Wizard, Geração 5 Comunicação Visual e Atual Design Imóveis Planejados. Jovem Pan News. Em 2016, um novo tempo para a cardiologia.
O Hospital e Maternidade Santa Isabel firmou contrato para oferecer um novo serviço de hemodinâmica com cateterismo cardíaco e angioplastia, atendendo pacientes de Jaboticabal e região. O novo serviço será iniciado em 2016, um novo recurso de alta complexidade que significa mais segurança e vida. Hospital e Maternidade Santa Isabel, 110 anos dedicados ao atendimento à sua saúde. NY Esportes. Diretor Tony Montalvão. Gerenciamento de jogadores de futebol a partir dos 13 anos de idade. Gestão de times de futebol e assessoria esportiva. Parceria recentemente fechada com o ex-jogador Miller, em que será instalada em Jaboticabal uma franquia da M7. A TNY Esportes tem amplo conhecimento de mercado, influência e contatos no Brasil e exterior. TNY Esportes. Rua Barão do Rio Branco, 858, sala 505, Jaboticabal. Telefone 3202-9394. Grande Batata. A melhor batata recheada de Jaboticabal e região. São mais de 45 tipos de recheios. E você também pode escolher se quer batata normal ou batata doce. E tem muito mais. Espaguete, nhoque, panquecas doces e salgadas, caldos quentes e sobremesas caseiras. É de batata. Uma gostosura de recheio. Disque entrega 3202-7409. Aberto todos os dias a partir das 19 horas. Na Avenida 7 de Setembro, 215. Prática Serviços. Empresa especializada em terceirização de serviços residenciais e empresariais. Portaria, doméstica, limpeza e conservação, motorista particular, jardinagem, serviços de apoio, serviço temporário. Profissionais especializados, garantindo qualidade e resultado. Prática, buscando excelência em prestação de serviços. Rua Carlos Berchieri, 400, Jaboticabal. Telefone 3203-7979. Hello, my name is Pedro. Eu tô aprendendo cada vez mais inglês com a Wizard. O Pedro e milhares de brasileiros e brasileirinhos estão aprendendo a falar inglês. Agora é a sua vez. Wizard, por uma nação bilíngue. Matrículas abertas na Wizard de Jaboticabal. Cursos de inglês, espanhol, francês, italiano, japonês, chinês e português para estrangeiros. Professores aprovados pelo TOEIC. Wizard, por uma nação bilíngue. Na Rui Barbosa, 134. Telefone 3202-4772. Comunicação visual é com a Geração 5. Impressão digital em grandes formatos. Fachadas, painéis em ACM, faixas, banners, outdoors, envelopamento de frota, estruturas metálicas, letras caixa, adesivos, brindes e placas em geral. Tudo em até 12 vezes no cartão. Geração 5. Porque uma boa impressão faz toda a diferença. Rua Professor Antônio Roete, 436, Nova Jaboticabal. Telefone 3202-2065. Atual Design. Móveis planejados de alto padrão. Matéria-prima de qualidade. Design alinhado às tendências mundiais e perfeição nos mínimos detalhes. Para todos os tipos de ambientes, a equipe da Atual Design tem sempre uma solução e um projeto inovador e personalizado. Salas, cozinhas, banheiros, dormitórios, áreas de serviço, áreas de lazer e também ambientes empresariais. Atual Design Móveis Planejados. Rua Artílio Artoni, 201, em Jaboticabal. Telefone 3204-1122. No Campo das Ideias. No Campo das Ideias. Estamos de volta com o programa No Campo das Ideias, com o Dr. Fábio Barato. São 11 horas e 18 minutos. Vamos entrar agora em um assunto que é de interesse público, né? A questão da menopausa. Doutor Fábio, isso tira o sono das mulheres, né? Que idade que tem ocorrido a menopausa? Olha, a menopausa é uma doença, né? É uma fase, né, da vida da mulher que vai acontecer entre os 45 e os 55 anos de idade, com uma média, se a gente colocar 80% das mulheres por volta dos 50 anos de idade. Sintomas? Então, aí é o grande problema, né? Nem toda mulher, né, tem os sintomas da menopausa, mas a maioria, pelo menos nessa fase de transição, vai ter esse início desses sintomas. O principal deles são os famosos fogachos, né, que são aquelas ondas de calor que a mulher começa a sentir por conta da queda natural do hormônio. Então, acho que todo mundo já lembra, tem a imagem de uma tia, da mãe, né, se abanando, suando, né, ficando alteração vermelha. de humor também tem? Com certeza. Né? A gente tem mais ou menos uns 20 sintomas que a mulher ela pode ter
quando ela entra nesse período. Porque assim, a gente tem que imaginar a menopausa como um período de transição na vida da mulher. Então, a mulher ela tem 2 grandes períodos de transição. Na adolescência, seria uma coisa inversa. A mulher não tem hormônio, começa a ter hormônio e o organismo vai ter uma série de mudanças. A menopausa é o oposto. Ela ficou a vida inteira acostumada, o organismo acostumado com o hormônio, e de repente esse hormônio ele acaba. Então, em algumas mulheres, seria como a gente pode comparar como uma síndrome de abstinência. A falta do hormônio, até o organismo se acostumar com isso, vai gerar uma série de sintomas. E quais as medidas que ela pode tomar para tentar amenizar isso? Evitar não tem como, né? Exato. Hoje, né, felizmente, a medicina ela avançou muito nessa questão. A gente tem a reposição, né, hormonal. Só que assim, a mulher ela tem que ser candidata a fazer a reposição. Não é aquela questão, entrou na menopausa, vamos tomar hormônio. Não. O hormônio ele tem o seu lado positivo, né? Ele protege o osso, ele diminui a perda de massa óssea, ele previne a osteoporose, ele melhora a qualidade de vida da mulher, mas a mulher ela tem que ter uma série de fatores para poder tomar o hormônio, né? Não pode, né, por exemplo, ter uma hipertensão descontrolada, um diabetes descontrolado, tem que estar com uma saúde, né, boa, senão o hormônio vai causar mais problema do que benefício. O senhor tem percebido obesidade feminina, tal como a gente via, inclusive, até a mulher tendo uma coisa, ela conquistou espaços do homem, mas também os defeitos também. Então agora a mulher entrando mais com a questão de bebida alcoólica, ela está até formando a barriguinha, muitas delas. O senhor tem percebido isso no consultório? Não, com certeza. A gente tem, hoje em termos de porcentagem, eu não vou saber ao certo, mas a gente está quase que se equiparando com a população americana, que já tem uma maioria de obesos. E a obesidade, ela carrega junto com ela diabetes, hipertensão, e um fator importante, né, que você falou da obesidade, é assim, muita gente não sabe, né, mas quando a gente fala obesidade, pensa em pressão, diabetes, mas a obesidade para mulher, ela aumenta o nível do hormônio, que é o estrogênio. Então, a obesidade, a pessoa obesa, ela tem menos sintoma de menopausa, tá? Mas tem um risco aumentado para câncer de mama, por exemplo. Então, a gordura, ela é um dos principais hoje, junto com o cigarro, fatores de aumento do número de câncer de mama. Com certeza. Nós não estamos tendo muito tempo para pergunta, mas tem Doutor uma Fábio, é uma pergunta, na verdade, relacionada ao assunto que foi trabalhado no outro bloco, da questão das DST. Das DSTs. Qual é a importância da educação sexual nas escolas? Porque a gente vê que tem alguns parlamentares até que são contra a educação sexual nas escolas e alguns pais também, mas como o senhor, como ginecologista, vê a importância disso? Olha, é bem interessante isso. Tem toda aquela questão, a gente vai falar de sexo, então a gente é um falso moralismo, tem todo esse tabu em cima, então não, é um assunto proibido, não vamos falar porque a gente vai estar estimulando, né, a pessoa a fazer sexo, a gente sabe que não é isso. Educação, independente em qual área que seja, sempre vai agregar e nunca subtrair, né? Então é muito pouco abordado, você vê nas grades escolares, o tempo que se gasta falando de educação sexual é muito pequeno. Então, por isso, eu acho que a gente vê esse monte de coisa errada, como a gente falou, até da própria baixa adesão em campanhas de vacina, né, para uma vacina tão importante. Né? Por quê? Porque não se fala nisso, então tem aquele monte de tabu, de coisas que a vacina vai ter um efeito colateral, isso, aquilo. Então, às vezes o governo lança uma campanha, né, sobre uma vacina, sobre um vírus, sobre um HPV, uma palavra esquisita, o pessoal nem sabe o que é, então acho que por isso que até a adesão é mais baixa. Exato. Dr. Fábio, qual que seria, na verdade, a recomendação para os adolescentes, mais especialmente as meninas, durante a sua primeira relação sexual? Quais são os cuidados? Porque sabe-se que as meninas dizem que... Tem um professor que ele costuma dizer que o ônus sexual é da mulher, né? As meninas, elas costumam sentir dor na primeira relação. E qual que é a recomendação para esses adolescentes? Olha, principalmente para as meninas, né? Na minha área, a gente vê muito no consultório, as mulheres têm muito deixado a responsabilidade da relação a critério do parceiro e do homem. Então, se o homem vai usar camisinha, se ele
usar bem, se ele não usar. Então a mulher ela tem um pouco de submissão ainda em relação passividade, a isso. Né? Então a mulher ela tem que ser mais ativa e a gente sabe, a gente tem camisinha masculina, mas tem a camisinha feminina também que muita gente desconhece. Né? Então, acho que a mulher ela tem que pensar, acho que em primeiro lugar a gente tem que gostar da gente. E a pílula contraceptiva não retira os riscos das DSTs e tudo mais, quer dizer, isso não dá para negociar uma coisa com a outra, né? Então, eu estou deduzindo que o meu parceiro ou minha parceira não tem vida sexual com outras pessoas, eu estou deduzindo e por isso eu não necessito ele usar a camisinha ou eu estar usando. Bom... Exatamente, o adolescente ele tende a não pensar muito nisso, né? O que preocupa é a questão da gravidez. Não, e na verdade a primeira relação, né, tem muita dúvida, né? Gera muita dúvida, né, nos adolescentes. E muitas vezes isso acontece de uma maneira que ninguém está esperando, né? Às vezes a pessoa não está preparada para isso, acaba acontecendo sem proteção, isso pode gerar doença sexualmente transmissível e gerar doença e por aí vai. Entendi, nós vamos para um breve intervalo. Estamos apresentando No Campo das Ideias, com André Maria e participação de André Felipe. Oferecimento TNY Esportes, Unimed Jaboticabal, René Collor, JR Refrigeração, Serwork, Dedê Inseto e Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Jovem Pan News. TNY Esportes. Diretor Tony Montalvão. Gerenciamento de jogadores de futebol a partir dos 13 anos de idade. Gestão de times de futebol e assessoria esportiva. Parceria recentemente fechada com o ex-jogador Miller, em que será instalada em Jaboticabal uma franquia da M7. A TNY Esportes tem amplo conhecimento de mercado, influência e contatos no Brasil e exterior. TNY Esportes. Rua Barão do Rio Branco, 858, Sala 505, Jaboticabal. Telefone 3202-9394. Em 2016, um novo tempo para a cardiologia. O Hospital e Maternidade Santa Isabel firmou contrato para oferecer um novo serviço de hemodinâmica com cateterismo cardíaco e angioplastia, atendendo pacientes de Jaboticabal e região. O novo serviço será iniciado em 2016, um novo recurso de alta complexidade, que significa mais segurança e vida. Hospital e Maternidade Santa Isabel, 110 anos dedicados ao atendimento à sua saúde. Eternize os grandes momentos de sua vida. A René Collor trabalha com filmagens e fotografias e possui equipe especializada para garantir qualidade. Casamentos, aniversários, formaturas, ensaios fotográficos, vídeos institucionais e eventos em geral. Bons momentos precisam ser registrados. Guarde-os para sempre em filmes ou fotografias. René Collor, Rua Rui Barbosa, 1003, Jaboticabal. Telefone 3202-7523. Em Jaboticabal, JR Refrigeração. Manutenção e vendas para climatização, ar-condicionado, refrigeração comercial e residencial, purificadores de água, lavadoras de roupa, geladeiras e freezers. Na JR Refrigeração você encontra as melhores marcas. Equipe especializada e treinada para melhor atendê-lo. Vá até a JR Refrigeração e confira as condições especiais de pagamento. JR Refrigeração. Avenida José da Costa, 1221. Fone 3204-4297 e 3202-5051. A Serwork oferece tudo para a sua empresa em serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho. Na Serwork, você encontra um portfólio completo de documentos, como PPRA, LTCAT, PCMSO, PCMAT, PPP, perícias trabalhistas, CIPA, laudo ergonômico e treinamentos. Fazemos todos os exames ocupacionais para admissão, demissão, periódicos, retorno ao trabalho e mudança de função. A Serwork fica em Jaboticabal e Sertãozinho. Ligue 3203-7652 ou 3947-6715. Serwork. Medicina e segurança do trabalho para empresas mais saudáveis e competitivas. Dedê Inseto. Tecnologia e eficiência no controle de pragas. Desde 1995 no mercado, a Dedê Inseto é uma empresa controladora de pragas diversificadas, oferecendo tecnologias em desinsetização, desratização, descupinização, expurgo e limpeza de caixa d'água. E conta com profissionais capacitados para realizar seus serviços. Pensando na saúde de seus clientes, a Dedê Inseto trouxe uma tecnologia inovadora: desinfecção de ambientes contra fungos, bactérias e vírus em casas e estabelecimentos comerciais e industriais. Dedê Inseto. Eficiência máxima no controle às pragas. Respeito ao meio ambiente e à saúde de nossos clientes. Ligue 3202-0543.
Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Há muitos anos atuando no mercado em Jaboticabal. Especializada em assessoria contábil empresarial. Equipe com amplo conhecimento e experiência em sua área de atuação. Profissionalismo e total confiança. Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Rua São Sebastião, 271, Centro. Fone 3202-3155. No Campo das Ideias. No Campo das Ideias. Chegando na reta final do programa No Campo das Ideias, recebemos hoje, na primeira hora, Júlio Belingeri e Rodrigo Moura, economistas. E agora estamos com o Dr. Fábio Barato, ginecologista e obstetra. Quem não teve a oportunidade de acompanhar o programa inteiro, segunda-feira, reprise a partir das 10 horas da manhã. E a partir de terça-feira estará no canal YouTube com vídeo e áudio. Jogo rápido, Dr. Fábio, porque o tempo está já no limite. É verdade que o DIU não deve ser usado por mulheres que ainda não tiveram filhos? Olha, isso já caiu, né, por terra. Ele pode ser usado, sim, qualquer faixa etária, já não tem mais limite. A soja tem efeito na menopausa? Com certeza. A soja, ela imita em alguns pontos o hormônio. Então, as mulheres que consomem mais soja costumam ter menos efeitos da menopausa, muitas vezes não necessitando de uso nenhum de hormônio, apenas alimentação. Gravidez na adolescência. Esse é um problema de saúde pública e cada vez mais frequente. E o papel dos pais? Eu acho que entra como educação e o que a gente já falou, eu acho a escola negligencia um pouquinho isso. Eu acho que precisa de mais incentivo, mais campanha para se falar sobre o assunto. Camisinha. Cada vez menos usada e tem que usar sempre, né? Não tem discussão. Inegociável, né? Inegociável. O corpo da mulher se desenvolve mais após a primeira relação sexual ou é mito? Isso é mito, né? O desenvolvimento não tem nada a ver com vida sexual e sim com o início dos hormônios, com o início da adolescência. E a injeção que algumas mulheres tomam para não menstruar, faz bem isso ou traz algum problema? Isso era uma coisa que era tabu, mas já é uma coisa bastante estudada hoje. A decisão de menstruar ou não é uma decisão da paciente. O fato de sangrar ou não vai causar nenhum prejuízo. Ok. Dr. Fábio, obrigado pela sua presença. Vamos trazer novamente um outro programa. Eu quero trazer até o programa todo, porque o assunto é muito vasto e você sempre contribui de maneira muito positiva. Com certeza. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade. Um bom dia a todos. Bom dia, doutor. Bom dia, André Felipe. Obrigado pela presença também. Muito obrigado, doutor Fábio, e aos ouvintes. Ouvintes, um bom dia a vocês. Acompanhe segunda reprise, a partir de terça no canal YouTube, o programa na íntegra. E sábado que vem estaremos ao vivo mais uma vez no Campo das Ideias, na Jovem Pan News. Obrigado, Lucas. Obrigado, Matheus, que não aparece aqui só no vídeo. Acho que nem no vídeo está aparecendo, né? Precisamos mostrar eles também. Mas estão aí fazendo um trabalho muito importante de produção. Né? E vou dizer, eu já disse para a Rafa, são brilhantes na produção. É fantástico trabalhar num programa como quando você tem uma retaguarda como a deles. Tem muito que obrigado. O cinegrafista também. O cinegrafista também. Como é que é o seu nome? André. Eu preciso depois fazer uma legenda com o nome de todo mundo para não esquecer, né? E não precisar perguntar. Um grande abraço a vocês. Bom dia, ouvintes. Bom final de semana e até sábado que vem.